tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Nani, estou aqui pela Faculdade Realiza em mais uma aula de Direito Administrativo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que vocês estarão assistindo essa aula e é um prazer muito grande estar aqui. Vamos continuar falando de Direito Administrativo, certo? O que vamos tratar na aula de hoje? Sobre processo administrativo. O que é um processo administrativo? É um caminho em que a administração vai precisar percorrer para praticar o ato administrativo. Nós estudamos que ato administrativo é aquela manifestação unilateral de vontade por parte do Estado. Como é que o Estado vai praticar esse ato administrativo? Como é que ele vai colocar em prática a sua vontade? Qual é o caminho que ele tem que percorrer? Qual é o processo que ele deve seguir para praticar um ato administrativo? Hoje, então, estaremos tratando sobre isso aqui, certo? Vamos comigo aqui no nosso slide, falando sobre o conceito do ato administrativo, um conceito doutrinário. É importante a fixação de conteúdo do conceito doutrinário, tá? É por isso que às vezes eu faço a leitura, para vocês terem o quê? Uma sonoridade dessas palavras, para vocês acostumarem com essa linguagem técnica, porque os concursos estão cada dia mais pedindo conceitos doutrinários, certo? Vamos lá, então. O que é um processo administrativo? São atos independentes e coordenados necessários a produzir ato administrativo ou decisão final, ao desempenho de alguma atividade da administração onde se viabiliza interesses, com ou sem controvérsias, exercido pela administração pública. Certo? Faltou ali a palavrinha, mas é administração pública. Como é que vai ocorrer esse ato administrativo? Como é o processo que esse ato administrativo precisa seguir? Isso aí vai estar na lei, tá? A função aqui do Estado é administrar. A função do Estado é praticar atividade pública. O Estado não pode estar inerte, ele vai ter sempre exercendo atividade pública. Então, seria um caminho que ele tem que ser tratado aqui. Bom, a administração, por exemplo, para conceder uma licença para a pessoa dirigir, o que ela precisa fazer? O que ela vai agir? Qual é a atividade que ela vai praticar? Tudo isso é o quê? Uma autorização, uma permissão, a interdição de uma área. Para todos esses atos administrativos, eu preciso seguir um procedimento, eu preciso seguir atos coordenados. Vamos voltar lá no conceito. Quando a gente fala aqui do conceito, a gente falou sobre atos independentes e coordenados necessários a produzir ato administrativo. Quando eu vou lá tirar minha habilitação, minha CNH, o que eu preciso fazer? Qual que é o caminho que eu preciso ser seguido? Tudo isso são processos dentro da administração pública que ela precisa respeitar, porque aqui é formal. A administração pública, ela é formal. Ela não pode praticar atos que não estejam lá na lei determinada para que ela para que ela pratique aquilo. Pelo princípio da legalidade, a administração só faz aquilo que a lei deixa ela fazer, que a lei manda ela fazer. Então, esses atos, eles provavelmente já estarão descritos de uma lei, já estarão normatizados. Quando você tira sua habilitação, é preciso passar por vários procedimentos solenes, formais, para que você realmente consiga lá sua licença para dirigir, certo? Então, esses são atos administrativos. E qual que é a lei que rege esses atos administrativos? Aqui é a Lei 9784. Essa lei, ela é de 1989, porém não se aplica a todos os atos administrativos. Por quê? Essa é uma lei geral, é uma lei ampla sobre atos administrativos. Porém, nos casos específicos que possuírem lei própria, será aplicada aquela lei própria daquele caso específico, certo? Vamos ver o que fala aqui a doutrina sobre isso. A Lei 9784 de 99 é lei geral do processo administrativo, devendo ela ser aplicada aos processos administrativos que não tenham legislação específica, mas também aos processos administrativos dotados de norma própria, porém, nesse último caso, a aplicação se dará de forma subsidiária.
aplica no caso geral e aplica naqueles casos em que tem lei própria de forma subsidiária. Primeiro é a lei própria, depois de forma subsidiária, compatibilidade, se tiver compatibilidade, aplica essa lei 9784, certo? Aí no materialzinho de vocês eu deixei um linkzinho para a lei, é só você clicar lá que vai te remeter lá no Planalto a lei, essa 9784. Lá você pode baixar ela em PDF, você pode passar ela para um Word para você anotar, fica tranquilo. Se não conseguir clicar lá no link, é só você colocar 9784 lá no Google e colocar Planalto, que já vai te remeter a lei, certo? Vamos ler o artigo 69, tá? Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhe apenas subsidiariamente. É aquilo que eu falei ali em cima, tá? O que eu falei? Aqueles procedimentos, aqueles processos que tem uma lei própria, como que eu vou fazer? Como é que eu vou agir para praticar isso? Uma licença lá de construção em um ambiente, no meio ambiente. Se tiver uma lei própria, eu sigo aquele procedimento próprio. Mas eu sempre posso aplicar supletivamente a 9784, porque ela é uma lei ampla, ela é uma lei geral. Naquilo que cabe, então, ela vai lá e complementa aquela lei. O que diz Maria Silvia Zanella de Pietro sobre o processo administrativo? Que é uma doutrinadora muito importante aqui do âmbito administrativo, muito cobrada em bancas de concurso, tá? Acho que só perde para Eli Lopes Meirelles, que ele é básico ali, ele é clássico dentro do direito administrativo, mas Maria Silvia vem sido cobrada cada dia mais, ela tem muita literalidade do que ela escreve na própria questão da banca. Então vamos ler o que Maria Silvia Zanella de Pietro fala sobre o processo administrativo. Distingue processo e procedimento administrativo. Segundo a autora, o processo existe como instrumento indispensável para o exercício da função administrativa. Já o procedimento é o conjunto de formalidades a serem observadas para a prática de certos atos administrativos. Equivale a um rito, a forma de proceder. O processo administrativo se desenvolve dentro de um processo administrativo. O procedimento, aliás, se desenvolve dentro de um processo. O processo seria o caminho a ser percorrido e o procedimento seria como eu vou percorrer esse caminho. Então, tem diferença. Não são iguais as palavras processo e procedimento. Só que tem doutrinador que pensa diferente. Tem doutrinador que pensa que processo e procedimento é a mesma coisa. Maria Silvia Zanella de Pietro acha que processo é uma coisa e procedimento é outra coisa, certo? Modalidades. Quais são as modalidades lá de processo administrativo? Representação, reclamação administrativa, pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão. Isso aqui é no âmbito interno lá da administração. Esses são processos no âmbito interno da administração. Então, são processos que cada coisa que vai ser afeta. Por exemplo, recurso hierárquico. Esse recurso hierárquico, a pessoa ela vai entrar com esse recurso para que a autoridade superior reavalie aquela decisão que foi dada. Então, cada processo administrativo tem a sua função aqui e tem a sua divisão. É como eu vou chegar àquela conclusão de alguma coisa. Como é que um administrado vai pedir alguma coisa dentro da administração? Ou o próprio servidor público, porque ele pode ser sancionado dentro da administração pública através de um PAD. Processo administrativo disciplinar é um tipo de processo administrativo. Por quê? Porque é como a administração deve proceder quando ela quer punir o seu agente. Aí ela entra com processo administrativo disciplinar. É o meio que ela quer chegar àquela averiguação daquela irregularidade, certo? Princípios do processo administrativo. De tudo que eu falei, gente, dificilmente cai o que é um processo, o que é um procedimento. São matérias que geralmente não caem muito em concurso, mas isso eu já vi cair, que são os princípios do processo específico do processo administrativo. Esses princípios, eles estão lá na Lei 9784. E você vai perceber que alguns deles estão no 37 da Constituição Federal. Então, são artigos que estão na Constituição Federal, mas que estão expressos na Lei 9784. Quais são eles? Vamos junto aqui. Legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Vamos falar aqui de alguns desses artigos. Legalidade, ela diz o quê? A administração só pode fazer aquilo que está na lei, tá? A legalidade da administração é diferente da legalidade do particular. O particular faz tudo que a lei não proíbe. Ou se ele pratica uma ação, não precisa de uma lei falando que ele vai praticar aquela ação. A administração não, ela só faz aquilo que a lei deixa ela fazer. Princípio da finalidade. A finalidade sempre tem que ser pública. O bem comum, o bem da coletividade como um todo. E não o que quer aquela pessoa que está praticando o ato. Ela tem que visar o bem comum. Motivação, ele tem que o quê? Aquele ato que ele vai praticar, ele tem que ter um objeto por trás, tem que ter um motivo, tem que discriminar o porquê que eu estou praticando aquilo. Razoabilidade e proporcionalidade. A conduta praticada pela administração pública, ela é condizente com aquilo, então tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Princípios que já foram tratados lá na unidade de princípios, tá? Estou sendo bem rápida aqui porque alguns princípios a gente já tratou. Moralidade, a busca da boa-fé, da ética, da probidade pela administração pública. Princípio da ampla defesa e contraditório é poder se defender e ter meios de defesa. Porque alguns processos administrativos, alguns caminhos percorridos pela administração, pode gerar o quê? Um prejuízo a alguém, uma sanção a alguém. Então, há possibilidade de ampla defesa e contraditório dentro de um processo administrativo. Segurança jurídica, o que a administração decide, ela não pode ficar mudando de ideia. Tem que ter uma segurança para aquele administrado ou para aquele servidor que está sofrendo ou para aquele particular que contratou com o Estado. Interesse público e eficiência. Interesse público, ele está ligado à finalidade, que sempre tem que ser pública. O interesse público, ele é até um princípio lá, um princípio implícito, né? Juntos formam um regime jurídico, que é a indisponibilidade do interesse público. A administração não pode abrir mão desse interesse público. Ela não pode falar assim, não quero buscar o interesse público. Isso é indisponível para a administração pública. E também a eficiência, a quebra do excesso de burocratização, que veio com uma recente emenda constitucional aqui, incluir lá nos princípios expressos do artigo 37, o princípio da eficiência. Todos esses estão expressos na 9784 de 1999, então são 11 princípios expressos na lei, certo? Dá uma memorizada aí, anota no bloquinho, anota no seu caderno, que se cai essa parte de processo, pode ser que caia essa parte de princípios do processo, certo? Fases do processo. Aqui as fases do processo, temos a instauração do processo, temos a instrução e temos o relatório. A instauração é aquele momento inicial, o começo lá do processo. Pode ser de ofício. O que é de ofício? Ela mesmo vai lá e instaura, não precisa provocação nenhuma. Ela mesmo vai lá e procura. A administração mesmo, sozinha, diferente do judiciário. O judiciário precisa o quê? Bater lá, provocar o judiciário. A administração pública não. Ela pode agir de ofício. Ou a requerimento de alguém também ela vai poder agir. Depois que passa essa fase inicial de instauração, tem a fase de instrução, que é juntada de documento, colheita de provas, oitiva de testemunha. Então, é possível uma consulta de terceiros, tudo isso é na parte da instrução. Pode haver diligências, por exemplo, pode haver uma portaria determinando alguma coisa. Então, tudo isso é na fase lá da instrução. E aí, o que acontece? Pode ter depoimento de testemunha dentro de um processo administrativo? Pode, sim, senhor. Pode ter depoimento de testemunha. Essa decisão gerada dentro de um processo administrativo, ela pode refletir na esfera de um particular, sim. E aí, a última fase é a parte do relatório. A penúltima fase, na verdade, porque tem a decisão depois de tudo isso. A parte do relatório é relatando o porquê daquilo, da natureza, ela informa, ela traz mais ou menos uma parte relatorial mesmo do que foi tratado na instrução, certo? Aqui, gente, vamos prestar atenção. Relatório é uma peça informativa, certo? Natureza de parecer. Essa natureza de parecer, ela geralmente tem o quê? Uma natureza não vinculativa, uma natureza opinativa. Que faz o quê? Torna competente
aquela autoridade para tomar aquela decisão, porque ele já está embasado aqui em fatos e no relatório desses fatos. E aí a última parte é o quê? A decisão. Concluída a fase de inquérito, concluída a fase de instrução, a administração tem 30 dias para decidir. Esse prazo não é um prazo fatal, né? É um prazo impróprio, ela pode prorrogar esse prazo. Então aqui temos, recapitulando então, nas fases do processo, a instauração, que pode ser de ofício ou a requerimento, temos a instrução, que é investigar e comprovar esses dados, temos as diligências dentro desse processo, perícia, juntada de documento, juntada de provas, oitiva de testemunhas, vai o quê? Robustar aquele processo, vai o quê? Trazer fatos, trazer provas para que seja decidido. Aí temos o relatório, que é uma peça informando que foi chegado à conclusão daquilo ali. Olha, aquilo ali trouxe isso, trouxe aquilo. E aí pode haver o quê? Uma opinião. Depois disso, o que acontece? A decisão por parte da administração pública. Isso então é um caminho a ser seguido, é um processo a ser seguido. Por isso que alguns autores falam que o processo e o procedimento é a mesma coisa, porque seria um procedimento que ele tem que seguir. Apesar de Maria Silvia Zanella de Pietro falar que as duas palavras são diferentes, alguns autores falam que processo e procedimento é a mesma coisa, porque é um procedimento que ele tem que seguir. Olha só o tanto de fases que ele tem que chegar para o quê? Decidir de fato aquilo ali. Infrações administrativas. Como que eu vou apurar essas infrações administrativas? PAD, que é o mais conhecido, que é o processo administrativo disciplinar, que vai lá investigar aquele servidor público, ele vai ter possibilidade de defesa, ele pode estar representado, não deve, tá? Ele pode estar representado por advogado para decidir ali a vida daquele servidor, a vida dentro do serviço público. Possíveis cometimento de infrações, então a gente observa lá pelo processo administrativo disciplinar, ou então, gente, por esse aqui, que é o processo sumário, que ele é a sindicância e a averiguação da verdade sabida. O mais utilizado aqui mesmo seria o processo administrativo disciplinar, e não tem uma hierarquia entre eles. Bom, vamos falar um pouquinho mais desse processo administrativo disciplinar. Ele é um meio pelo qual a administração apura a infração e a ilegalidade cometida por seus servidores, a fim de aplicar sanção. Quando a administração tem conhecimento de uma sanção praticada por um servidor seu, ela não pode ficar inerte, ela tem um dever de agir, tá? Até porque o dinheiro não é dela, o erário é um dinheiro público, o dinheiro ela só administra. Então, quando ela sabe que um servidor praticou uma irregularidade, ela tem um dever de apuração, seja por sindicância, seja para investigação lá da verdade ou pelo processo administrativo disciplinar. O processo vai ter uma comissão composta de 3 servidores estáveis, e a autoridade superior que tomará a decisão deve possuir nível hierárquico superior. Por exemplo, tem que ter uma pessoa que seja superior a você para ela poder tomar a decisão da sua infração, da sua possível infração. Ou pelo menos igual. Por exemplo, um chefe de gabinete com chefe de gabinete. Um chefe de gabinete lá com analista poderia, porque ele é chefe do analista, certo? E as informações... então, isso aí vai ser avaliado, se esse indiciado realmente praticou aquela infração. É possível de demissão mediante um processo administrativo disciplinar? Sim, é possível uma demissão através de processo administrativo disciplinar. Pode recorrer ao judiciário? Sim. Pode haver a reintegração do servidor? Nós vimos lá em servidor que pode sim a reintegração desse servidor, mediante o que? A anulação, tanto pelo judiciário, pela própria administração pública, mas é possível até então essa demissão desse servidor. Agora vamos falar de recurso. Cabe recurso na administração pública? Quem não teve parte processual ainda, recurso. O que é recurso? Recurso é quando você não concorda com alguma coisa. Quando houve uma análise de um fato, análise mediante um processo, um procedimento, e houve uma decisão sobre aquilo. E aí essa decisão você não concorda, e aí você discorda. O nome dessa discordância é recurso. Você busca através de um recurso que aquela decisão seja reformada, que aquela decisão tenha outra análise. Pode ser uma decisão por um superior hierárquico, pode ser uma decisão pela própria autoridade que deu aquela decisão. Então, cada um aqui vai ter um nominho.
Dentro desse recurso administrativo tem várias divisões. Se você é um servidor, tem um vínculo com a administração, vai ser um tipo de recurso. Se você é uma pessoa que é de fora, por exemplo, você leva uma autuação lá do Detran, você pode entrar com recurso administrativo no Detran, pode sim, você discordou com aquilo. Você é um servidor público, teve uma suspensão lá, com a suspensão o seu salário fica sem ser pago, uma suspensão sua mesma, uma sanção. E aí você pode recorrer? Sim, você vai entrar com recurso interno ali. Então, o recurso é quando você não concorda com aquela decisão que foi dada, certo? Aqui o recurso geralmente na área de processo civil, processo penal, o recurso geralmente não pode ser agravado essa decisão. Aqui dentro do direito administrativo pode sim ser agravada a decisão. Então tem que pensar muito bem na hora de entrar com o recurso. Aqui, ó, vamos ver o que a doutrina fala sobre o recurso. Em razão de recurso, a autoridade administrativa competente poderá agravar a situação do recorrente, se entender por assim, fundamentar e conceder contraditório diferente da esfera penal. Não vigora o princípio da vedação da reformatio impejus. Ali reforma prejudicial no âmbito penal não pode. Aqui dentro do administrativo pode. Até pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, certo? Bom, aqui isso cai na prova, que eu já vi. A parte de recurso administrativo, a parte de processo administrativo, como eu disse, não são temas muito recorrentes, mas isso cai, que é a questão de a presença do advogado é obrigatório nesse âmbito do procedimento do processo administrativo? Não é obrigatório. O que não pode ser é vedada a presença do advogado. Tem que ser proporcionado que ele apresente o advogado se ele quiser. Mas a ausência do advogado não torna nulo todo aquele processo, tá? Então, olha o que diz a súmula vinculante número 5. Desnecessário o indiciado em processo administrativo estar acompanhado de advogado. Então, aqui, se é desnecessário, quer dizer que não é obrigatória a presença de advogado, tá? Se ele for lá no procedimento, no processo administrativo, sem a presença de advogado, mas houve ampla defesa e contraditório, não torna inválido aquele processo. Vamos resolver questões para a gente ver como é que cai aqui essa questão na prova. FCC, TRT, 20ª Região. Tarcísio é parte interessada em processo administrativo de âmbito federal. Ao ser intimado para ingressar nos autos, procurou Eliseu, advogado renomado na cidade, para representá-lo. Eliseu recusou, Eliseu é o advogado, a solicitação de Tarcísio por estar assoberbado de trabalho, além de justificar sua recusa na absoluta desnecessidade de Tarcísio ingressar nos autos através de advogado. Nos termos da lei número 9784, a postura de Eliseu está, letra A, incorreta, porque advogado não pode recusar-se a representar alguém que o procure sob pena de ferir o princípio do contraditório. Letra B, correta, pois a representação por advogado é sempre facultativa. Incorreta, pois a representação por advogado é sempre obrigatória. Incorreta, porque para ingressar nos autos é sempre necessária a representação de advogado. No entanto, para a prática dos demais atos, a representação é facultativa. Correta, em parte, pois somente em algumas hipóteses específicas na lei, a representação do advogado é obrigatória. O que diz a Lei 9784 sobre isso? Em regra, a presença não é obrigatória, exceto quando a lei fala que é obrigatória. Então, ela não é totalmente aqui facultativa, segundo a 9784. A 9784 deixa claro que é, sim, a presença do advogado facultativa, desde que não seja obrigatório por lei a presença do advogado. Geralmente, quando é muito danoso aquela decisão, ou quando exige muita técnica, vai ter que ser chamado, sim, um advogado. Então, vamos procurar a letra que não fale drasticamente que é facultativo ou obrigatório. A gente já pode excluir aqui essa sobre a letra A, porque não é obrigado um advogado representar. Pensa só, você como um prestador de serviço ser obrigado a prestar serviço para alguém. Não é.
Correta, pois é sempre facultativa? Não é sempre facultativa. É facultativa desde que a lei não obrigue. Sempre obrigatória? Não, também não é sempre obrigatória. Cuidado com as questões que trazem a palavra sempre, tá? Porque 80% dos casos, as questões muito drásticas assim, elas estão erradas. Não quer dizer que ela sempre estará errada, porque temos exceções também. Incorreta para ingressar, sempre já risca. Então, fica a letra E. Correta, em parte. Sim, em parte, porque ele está alegando, aqui se você pegar, o Eliseu está alegando que é desnecessário ingressar. É desnecessário desde que a lei não obrigue. Então, sim, está em parte correta. Pois somente em algumas hipóteses específicas previstas em lei, a representação por advogado é obrigatória. Letra E. Onde está isso? Está no artigo 3º da Lei 9784. Ela diz o seguinte: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros: fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação. Ou seja, é facultativo? Sim, desde que a lei não fale que é obrigatório. É facultativo. Só que se a lei falar é obrigatória a presença daquele advogado, torna-se nula e é obrigatória a presença daquele advogado, certo? Ficamos por aqui na aula de processo administrativo. É uma parte não muito gostosa. Eu confesso, não é a parte que eu mais gosto. Eu prefiro lá quando eu falo da administração direta, indireta, dos princípios, porque é mais tranquilo do aluno até entender. Porque aqui tem muitos preceitos básicos que são tratados dentro de processo, dentro de direito civil, mas o que cai, as questões são rasas, as questões geralmente trazem a letra da lei da 9784. Por isso que eu coloquei o linkzinho lá no seu material, no seu e-book, para você buscar lá aquela lei, para você dar uma olhada naquela lei, principalmente quando o material fizer remissão àquele artigo. Não deixem de ler o artigo, certo? Bom, ficamos por aqui. É um prazer estar aqui com você de novo. Eu espero que vocês estejam gostando, estudando, fazendo exercícios, errando e acertando, não interessa, a hora de errar é agora. Na hora da prova você vai gabaritar, tenha fé. Então vamos juntos nessa caminhada. Um super abraço e até a próxima.